dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Crianças, a aula de hoje chama-se Aula Super Legal. Por que chama aula super legal? Porque nós chegamos na última lição da nossa revista Tempo de Reconstrução, é a lição 15. E o versículo-chave dessa lição está em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Então, a aula é super legal porque nós vamos revisar alguns temas dessa revista que nós tivemos do início até agora, ok? Então, vamos lá. Vamos começar por essa personagem aqui. Vocês se lembram quem é? Exatamente. Essa daqui é a rainha Vasti. A rainha Vasti, que era casada com o rei da Pérsia, rei Assuero, e que um certo dia ela se negou a comparecer à festa que o rei havia dado. E por esse motivo que ela não quis aparecer na festa do rei Assuero, o rei tirou ela do reinado, fez com que ela saísse, fosse embora, não servia mais para ser rainha. E com isso, o rei precisava então de uma nova rainha. E quem foi selecionada para ser a nova rainha, para casar com o rei Assuero, foi Esther. Lembram disso? Então Esther casou com o rei Assuero. E a Esther, crianças, ela fazia parte de um povo, que era o povo judeu. E o que acontece? Vocês lembram o que estava acontecendo lá? O povo judeu, ele estava sendo assim perseguido, estava enfrentando um grande perigo. Vocês sabem por que eles estavam enfrentando um grande perigo? Porque existia um homem chamado Amã, que era um homem muito mau, que ele conseguiu fazer um decreto para eliminar todos os povos, todo o povo judeu. Todos os judeus teriam que ser mortos. Mas Esther, como rainha, o que ela fez? Ela orou, ela jejuou durante 3 dias e foi à presença do rei sem ser chamada, correndo o risco de ser morta, para pedir ajuda do seu rei. E o que aconteceu? Vocês lembram? O rei Assuero, quando ficou sabendo o que estava acontecendo com a rainha Esther, que ela e seu povo corriam o risco de morrer, ele fez um novo decreto autorizando que o povo lutasse, então, que simplesmente o povo judeu não fosse lá, judeu fosse eliminado, mas que ele pudessem ter autorização, que eles pudessem lutar nesse problema aí, eles não ficassem de braços cruzados esperando a morte, eles pudessem lutar. E o que aconteceu? Como o povo judeu é um povo de Deus, Deus trabalhou ali do lado do povo e o povo foi vencedor. Lembram disso? Olha aqui, ó. Essa aqui, criança, é a festa do Purim. É a festa que é comemorada até hoje pelos judeus. Até hoje os judeus, um período do ano, eles fazem uma festa chamada Festa do Purim, e que eles lembram que o povo foi salvo do plano de Amã, que era ser mortos, né? Todos eles deveriam morrer, mas eles foram salvos por Deus do plano terrível de Amã. Ok? A nossa próxima história, criança, é desse personagem aqui. Vocês lembram quem era esse personagem aqui? Esse personagem é Esdra. Ele foi enviado para Jerusalém, né, pelo rei da Pérsia, naquela época era o rei Artaxerxes, para ensinar a palavra de Deus lá em Jerusalém. E ele era um escriba, ele tinha muito conhecimentos de leis e estatutos, ele sabia tudo. E quando ele chegou lá em Jerusalém, o que aconteceu? Ele viu que o povo de Jerusalém, que era o povo judeu, eles tinham pecado, eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam fora da presença de Deus. Eles estavam todo errado. E o que Esdras fez? Esdras,
ele fez uma linda oração pedindo perdão para Deus pelos pecados que haviam sido cometidos dele e do seu povo. Ele fez jejum, se vestiu de saco, se humilhou, e o que aconteceu? O povo se arrependeu e abandonou todo aquele pecado que havia praticado. O povo de Deus se arrependeu de tudo aquilo que estava errado, e aí o povo foi perdoado. E crianças, pensando nisso, a gente pensa que Deus ele fica muito alegre quando nós nos arrependemos das coisas erradas que fazemos. Às vezes, criança, pode existir algum pecado em nós, né, que a gente tem assim um hábito de fazer, né? Às vezes é aquele de desobedecer o pai, a mãe, né? Isso é um pecado. Deus não se agrada. Ou talvez um dos pecados que nós podemos ter é o pecado da mentira. Deus também não se agrada com a mentira. E Deus quer, criança, que nós tiremos esse pecado de nós. O pecado de xingar o amiguinho, o pecado de falar palavrão, né? O pecado de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, criança, eu convido você, se você estiver com esse problema de um pecado que você está fazendo, que sabe que Deus não se agrada de nenhum pecado. Então, eu convido a você a orar, pedir perdão a Deus, se humilhar e falar: Papai do céu, perdoa o meu pecado, ajuda, Senhor, eu não pecar mais. Sabe o que vai acontecer, criança? Toda vez que você for querer fazer aquele pecado que você estava acostumado a fazer, vai vir essa oração na sua cabeça e você não vai fazer mais. Então, crianças, lembre disso, peça perdão. Deus perdoa os pecados sempre, mas não fique pecando. Se arrependa e para de pecar, ok? Porque Deus, ele é perdoador, ele nos perdoa, mas nós temos que parar de pecar, ok? Agora que nós já aprendemos sobre Esther, né? Que ela orou e o povo de Deus foi salvo, sobre Esdras, que orou e o povo recebeu perdão, a gente vai falar, criança, desse personagem aqui. Quem lembra quem é esse personagem aqui? Esse personagem aqui é Neemias, lembra dele? Neemias pediu autorização, ele era copeiro do rei Artaxerxes, pediu autorização para o rei para ir lá para Jerusalém. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém estava destruída. O que tinha acontecido na cidade de Jerusalém? Olha só, os muros estavam destruídos, tinham sido levadas as portas, estava tudo destruído, não tinha nada inteiro, estava um caos, estava feio de se ver. E Neemias foi para Jerusalém e foi lá para quê? Para reconstruir os muros. E quando chegou lá em Jerusalém, ele teve grande dificuldade. Qual foi uma das dificuldades que Neemias teve? Quem lembra? Neemias encontrou o povo desanimado. Depois ele animou o povo dizendo que não, que Deus já tinha providenciado tudo, ele já tinha conseguido todas as coisas através do rei. Deus tocou o coração do rei e ele conseguiu todo o material. Aí o povo se animou. Só que quando eles estavam construindo os muros, o que aconteceu? Vieram 3 camaradas lá que começaram a dizer: isso aí não vai dar certo, isso daí vai cair, isso daí ninguém vai conseguir ficar em pé. E lembra disso? Ele teve só dificuldades. Fora isso, ele também recebeu cartas para ser emboscados, né, criança? Para matarem ele, para que ele não construísse aquilo. E o que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu? Neemias fez o quê? Uma oração. E quando ele fez a oração, o que aconteceu? Deus ajudou eles a vencerem e eles reconstruíram os muros em tempo recorde. Quem lembra quantos dias foi que demorou para reconstruir todos os muros, todo o muro de Jerusalém? 52 dias foi o que demorou para reconstruir o muro de Jerusalém. Então, eles não se desanimaram naquelas dificuldades que passaram, né? Neemias e o povo. E o que aconteceu? O povo fez uma festa quando terminou o muro, ficou tudo bonito, Deus abençoou e eles foram vitoriosos. Então, essa lição de hoje, crianças, é para lembrar que nós aprendemos com Esther que Deus cuida de nós, né? Deus cuida, livrou o povo judeu da morte. Com Esdras, aprendemos a importância de nos arrepender dos nossos pecados, confessarmos ele e deixar.
A gente tem que confessar e deixar, parar de fazer, ok? E com Neemias aprendemos a não nos desanimar perante as dificuldades. Buscar a Deus, orar e continuar o quê? O trabalho. O que é o trabalho? Não parar de ir para a igreja, não parar de assistir as nossas EBD, não parar de servir ao Senhor, ok? Essa é a lição de hoje, criança. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo.